O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará, qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Deus é capaz de trazer a vida a partir da morte e a esperança a partir do desespero. Na primeira leitura de hoje, Deus declara que irá reunir todas as tribos de Israel e trazê-las de volta à sua própria terra. Deus irá purificá-los de todas as suas transgressões e dar-lhes um coração renovado para que possam segui-lo verdadeiramente. Deus também promete estabelecer um novo líder para seu povo, um descendente de Davi. Esse líder será um pastor para o seu povo que irá guiá-los em justiça e paz. Essa figura é frequentemente identificada como Messias, que é a realização final da promessa de Deus de restauração e redenção para o seu povo. Essa visão tem implicações teológicas importantes. A nova aliança prometida por Deus aqui em Ezequiel é cumprida em Jesus Cristo, que estabeleceu a nova aliança através de seu sacrifício na cruz. A promessa da restauração nacional de Israel também é cumprida em Cristo, que não apenas une seu povo judeu, mas também une todas as nações da terra em um só corpo em Cristo. Hoje em dia, é fácil sermos divididos por questões políticas, sociais e até religiosas. Mas Deus nos chama a nos unir em torno do seu propósito, da sua vontade. Quando somos unidos em Cristo, podemos ser uma força poderosa para provocar mudanças positivas no mundo. Portanto, devemos orar por uma restauração espiritual em nossos dias de hoje, para que as pessoas possam experimentar a transformação e o amor de Deus em suas vidas. Devemos orar pela unidade entre os irmãos e irmãs em Cristo, tanto dentro como fora da igreja. E devemos orar pela realização das promessas de Deus de trazer restauração e redenção para o seu povo. Que possamos confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é capaz de trazer a vida a partir da morte e esperança a partir do desespero. Todo o mal que fizeram por livre decisão serviu segundo a providência divina para alcançarmos o maior bem que poderíamos receber, a nossa salvação eterna. Porque, como diz São Paulo, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O Evangelho de hoje nos mostra o conselho dos chefes do povo, decidido a entregar a morte àquele que é o autor da vida. É melhor um só morrer pelo povo, profetiza Caifás, do que perecer a nação inteira. O milagre da ressurreição de Lázaro teve um duplo efeito. Suscitou em uns a fé e em outros inveja e ódio. Suscitou a fé em muitos dos que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera. E suscitou inveja e ódio nos fariseus e pontífices. E como nos diz o Evangelho de hoje, trazer Lázaro de volta à vida foi o motivo porque o conselho dos chefes do povo, enfim, decidiram condenar Jesus à morte. Não havia mais como negar a sua singularidade. Este homem realiza muitos sinais, confessam eles. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele.
Em seguida, dissimulando sua raiva contra o Senhor sobre a aparência de uma preocupação com o bem comum, decidem que Jesus deve morrer. A resolução de cometer um terrível crime é posta na boca de Caifás, sumo sacerdote em função no ano em que morreria o Filho do Homem. Não percebeis que é bem melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Eis uma verdade que ficará em destaque ao longo de toda a Semana Santa. Deus, em sua infinita sabedoria, serve-se dos maus como instrumento de seu desígnio salvífico. Isso não quer dizer, é claro, que Deus queira ou produza o mal positivamente, mas que, ao permiti-lo, respeitando a liberdade de suas criaturas, usa-o para alcançar bens ainda maiores. Todo o mal que fizeram por livre decisão serviu segundo a providência divina para alcançar o maior bem que poderíamos receber, a nossa salvação eterna. Porque, como diz São Paulo, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, se estamos em sua graça, não há mal ou sofrimento que padeçamos que não sirva de um modo ou de outro para a nossa santificação pessoal. De fato, Cristo se oferecerá ao Pai no madeiro da cruz não só pela nação, como diz o evangelista, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos por todo o mundo, a fim de que se cumprisse o que o próprio Senhor dissera. Tenho ovelhas que não são desse aprisco, quer dizer, que não são de origem judaica. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus entregará a vida no Calvário não só por perdê-la mediante a morte, mas também por dá-la a nós em abundância, isto é, por conseguir-nos por meio de sua expiação dolorosa uma vida que não se acaba com a morte do corpo. É com essas verdades bem presentes no coração que devemos nos preparar para a semana derradeira que começa amanhã, no Domingo de Ramos, e que ao longo desta semana que se inicia amanhã, nós possamos nos preparar e preparar o nosso coração para celebrarmos tão maravilhosa dádiva nos dada por Deus, a nossa salvação pelo sacrifício expiatório de Jesus na cruz. Que esta semana seja uma semana de intensa oração, de intensa reflexão para cada um de nós. Celebremos o dia de nossa salvação e um dia viveremos as consequências dessa salvação na pátria celeste ao lado do nosso Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.